Nós queremos convidar nesse momento para a palestra O Passo a Passo para o Governo Contratar Sua Startup, o professor da Faculdade Católica de Rondônia, advogado, cientista de dados. Vamos receber o doutor César Vanderlei. Vou, tá aqui. Olá, gente, tudo bom? Boa tarde para vocês, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai, nesses poucos minutinhos aqui, tentar trazer para vocês o que eu imagino que é uma das hélices que mais precisa rodar para a gente ter um ecossistema realmente aquecido, né? A gente não consegue só com boas ideias, a gente não consegue apenas com pesquisa científica, mas a gente precisa também da aplicação, que essas soluções elas resolvam problemas, e a solução que causa mais impacto necessariamente é aquela solução que resolve os grandes problemas que nós temos pela frente, que são os problemas que a administração pública resolve ou não resolve na maior parte do tempo. O meu objetivo com vocês aqui é conseguir em alguns poucos minutos abordar algumas questões que são mais latentes na parte de contratação das startups ou qualquer tipo de solução de inovação por parte do poder público. E, infelizmente, isso passa também pela necessidade do próprio poder público precisar saber como ele vai contratar as startups, saber como que ele deve assumir esses riscos. Então, nesses poucos minutos que me deram aqui, eu vou ter a tarefa árdua de trazer pelo menos alguns pontos chaves que eu acho que são os mais fundamentais para a gente falar de contratação de startup pelo poder público. Bem, primeiramente, eu já fui apresentado, né? Eu gosto sempre de trazer que nós precisamos entender que qualquer tipo de contratação pública, ela vai exigir cuidados, ela vai obedecer certas regras, e essas regras, muitas vezes, elas não são conhecidas pelas startups, até porque a finalidade, principalmente das startups de tecnologia, é uma finalidade muito prática. Então, nós não estamos falando de setores ou de empresas onde nós podemos nos dar ao luxo de trazer essas questões para o jurídico, para que o jurídico nos esclareça como nós podemos ser contratados, que tipo de produto nós estamos vendendo e como nós podemos vendê-lo. Então, com certeza, né, com grandes poderes e para fazer contratação, isso também requer de nós muitas responsabilidades. E um dos pontos em que as startups elas precisam de uma mão é justamente fazer essa interlocução dentro a minha solução, como que ela pode ser útil para o poder público, e essa interlocução do poder público entender que é uma solução necessária e a gente conseguir, nessa caminhada, entender como que nós vamos fazer a precificação, como nós vamos estabelecer os entregáveis, como nós podemos realmente fazer esse contrato ser um contrato exitoso. Exitoso para a startup, na medida em que ela consegue validar, escalonar o seu produto, mas exitoso também para o próprio poder público, na medida em que ele consegue atingir a efetividade e realmente resolver um problema que é a função principal do poder público, resolver os nossos problemas. Bem, eu já fui apresentado, tem algumas certificações minhas e algumas obras que eu participei. Eu trabalho há 19 anos com contratações públicas e, atualmente, também estou na área de dados, mas o que importa mesmo no meu currículo são só essas observaçõezinhas aqui. Eu sou servidor público há 19 anos, eu sou professor e eu odeio resolver o mesmo problema 2 vezes. Por que eu achei importante trazer isso para vocês logo no início? Primeiro porque os problemas públicos, eles são os problemas comuns. Todos vocês, com certeza, têm queixas da administração pública que muito provavelmente os pais de vocês também faziam. Que a administração pública demora a comprar, que a administração pública não sabe comprar, que a administração pública, quando compra algo que não é eficiente, que não entrega, que é caro. Então,
Todas essas observações são observações que são trazidas e acorrentadas pela administração pública há muito tempo, e são problemas que não são resolvidos. Então, o nosso objetivo, ao trabalhar compras públicas, e nós tivemos agora, recentemente, em 2021, uma modificação das compras públicas através da nova lei de licitação. O objetivo primordial da nova lei de licitação é selecionar as propostas aptas a gerar um resultado mais vantajoso. Se eu estou focando as minhas compras para o resultado, quer dizer que eu estou tentando chegar agora ao equilíbrio da efetividade entre o que eu gasto e o que eu invisto. E se a gente for levar em consideração esse binômio, a gente consegue observar que um dos investimentos mais exitosos é contratar a inovação, na medida que eu tenho muitas vezes multiplicado esse meu investimento quando eu chego realmente no cerne do problema resolvido. Então, eu trouxe para vocês algumas observações para que a gente compreenda por que o poder público precisa das startups. Ele precisa das startups porque ele conseguiu recentemente, nós estamos caminhando nisso, assumir a sua ineficiência, assumir a sua limitação e, em muitos casos, infelizmente, assumir a sua incompetência. Então, a partir do momento que eu tenho um problema muito complexo, que eu não resolvo há 30 anos, qualquer pessoa deveria fazer o que é o mais lógico, que é chamar aquele que realmente entende de resolver problemas. E dentro desse grande cardápio que o poder público ele pode se servir, as startups representam uma grande oportunidade de negócio para a gente conseguir resolver os problemas que são crônicos da administração. Mas, claro, apenas admitir a própria limitação não é o suficiente. A gente precisa ter uma ideia de como que a gente vai resolver esse problema. A gente sabe que a gente não consegue resolver, agora a gente vai ter que partir e falar assim, como nós vamos conseguir resolver esse problema? Eu sempre gosto de trazer algumas metáforas, e como a gente está falando muito com startup, é muito mais fácil comunicar com vocês quando a gente coloca dentro de um contexto que é um contexto realmente conhecido de vocês. Para o pessoal que está assistindo aqui ao vivo, o pessoal que também está na transmissão, a gente precisa acabar um pouco com esse juridiquês, e até por isso que eu tentei trazer para vocês questões que são complexas de leis de licitação, várias leis que eu vou trazer aqui, mas sempre tentando contextualizar numa coisa que fizesse sentido. Então, como que eu achei que seria mais fácil passar essa informação para vocês? Seria colocar mais ou menos num conceito de jogo ou de RPG. A administração pública, ela e mantém a mesma estrutura, como eu falei para vocês, em compras públicas há 30 anos. Então, se a gente fosse colocar num conceito de jogo, ela é aquele personagem que ficou lá ineficientemente evoluindo, passou 30 anos, ela quer enfrentar agora um grande boss poderoso, e ela ainda tem uma espada de madeira. Todo mundo sabe que isso não vai dar certo, ela vai ficar batendo no boss lá até ela se matar. E muitas vezes, esse investimento que é feito em compras que não atinge a efetividade, eles têm exatamente o mesmo resultado. A gente gasta muito e a gente não consegue entregar mais. E a lógica agora do poder público, principalmente em relação a municípios, é ter cada vez menos dinheiro. Então, se a gente não compra melhor, a gente vai necessariamente começar a precarizar ainda mais os serviços. Beleza. Então, não tem como enfrentar o boss com espada de madeira. A gente sabe disso. A gente não tem como vencer esse desafio se a gente não tiver as ferramentas corretas. A gente não consegue vencer esse desafio se a gente não tiver o nível de amadurecimento, ou XP, ou level, conforme vocês queiram chamar. E quando o problema tem um nível muito, muito complexo, a gente precisa fazer o quê? Chamar o especialista. E quando a gente chama o especialista, a administração pública chama esse especialista de diversas formas. Nós temos as contratações tradicionais, que eu vou trazer para vocês de uma maneira muito, muito rápida, e nós temos as contratações de inovação, sejam aquelas inseridas no marco legal das startups,
sejam as que já eram trazidas por ocasião, principalmente, da lei de inovação que trouxe a encomenda tecnológica. Então, quando eu tenho aqui a forma de contratar o especialista, é uma das primeiras barreiras que as startups enfrentam. Por quê? Porque normalmente a startup ela não consegue ser contratada na via tradicional. Ora, porque ela não tem experiência anterior, que é um dos requisitos comuns que são pedidos nas licitações tradicionais. Ora, quando ela tem um corpo técnico que é muito diminuto, às vezes ela não tem todas as certidões de regularidade, às vezes sequer balanço patrimonial ela tem, e são todos documentos que formam um enxoval, que é um enxoval muito comum para se exigir nas licitações tradicionais. Agora, quando nós apontamos para as contratações de inovação, nós podemos fazer contratações onde eu não peça esses documentos, onde eu exija essas comprovações depois. E cá entre nós, depois que nós já estamos contratados e depois que nós já estamos avançando para a validação da nossa solução, já houve um aporte, já houve um investimento, já houve uma contrapartida, é muito mais fácil a gente conseguir ter capital para investir num jurídico, ter um capital para poder investir em um contador e todas as outras necessidades que são comuns a você manter uma empresa. Afinal de contas, ainda que tenha essa característica particular, as startups são empresas. E as empresas, para se manterem e para transacionarem, seja com o poder público, seja com o poder privado, elas precisam de uma estrutura administrativa mínima. Então, quando a gente coloca dentro de um contexto mesmo de um RPG, a gente coloca que o órgão demandante, aí eu chamei de quest giver, mas é o cara que vai dar a missão para você resolver. Se você tem, dentro do escopo da sua startup, muitas soluções, e é muito comum as startups terem muitas soluções para problemas diferentes, a primeira pergunta que você vai ter que fazer é: qual é a solução que é atraente para aquele chefe que está me demandando uma missão? Não adianta você ser um exímio negociador, um exímio médico, se por acaso a sua obrigação é uma obrigação jurídica. Você não vai conseguir resolver o problema. Então a gente tem que entender primeiro o problema, e eu vou trazer para vocês em algumas etapas aqui como que a gente tenta fazer isso. A startup, já que a gente está falando num contexto de derrotar um boss, ela que vai conseguir realmente causar dano, causar impacto. E a partir desse impacto, ela vai conseguir remover essas barreiras, esses obstáculos, e conseguir chegar até a função primordial de qualquer contratação, que é realmente entregar uma solução, causar um impacto. E aí, por fim, eu tenho os órgãos de controle, que eles vão funcionar como o árbitro dessa partida que nós estamos jogando aqui. Afinal de contas, toda transação, todo jogo, ele tem regras. E a gente não consegue ganhar e a gente não consegue competir se a gente desconhecer as regras. Então, como que a gente derrota facilmente esse boss? O jogo da inovação, gente, ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. Não tem como solar, não tem como fazer isso. A gente precisa entender quais são as etapas que elas podem e devem ser executadas primordialmente apenas pela própria startup e quais outras etapas eu preciso pedir ajuda. E isso é comum tanto para o poder público quanto para a startup. Acontece que o poder público ele tem mais estrutura que as startups. Então, ele tem separado o seu órgão jurídico, o seu órgão de controle, a parte de formalização dos seus contratos, a parte das suas contratações, e a startup acaba sendo aquela onde ela é formada por uma equipe. Então, é claro que a gente tem que entender, inicialmente, que por mais enxuta que seja a sua solução, você não vai conseguir resolver o problema sozinho. E a startup, dentro desse contexto, dessa metáfora que eu estou trazendo para vocês, ela é um mago, e vocês sabem, vocês que jogam sabem, mago não aguenta porrada, ele tem que ficar longe lá, causando dano. Então, como que eu me mantenho, já que eu sou tão frágil, longe dessa situação que poderia ser danosa para mim? Levantando a mão e pedindo ajuda. E nós temos diversas instituições que podem fornecer essa ajuda para vocês.
A realização desse evento hoje é um exemplo de que as startups não estão sozinhas e que existem órgãos públicos, universidades e um ecossistema todo aquecido para poder pegar essa sua solução e conseguir fazer com que ela realmente resolva um problema. Veja, então, quando eu admito que eu não consigo resolver o problema, e eu admito que eu tenho que contratar um especialista, isso realmente não é o suficiente se eu não souber que tipo de risco eu estou tomando. Por que eu digo isso para vocês? Porque a contratação de startups, seja através do contrato público de solução inovadora, seja através da encomenda tecnológica, ela pode ou não ser uma contratação que ela tem riscos. E a administração pública, ela é péssima em assumir riscos. Nós fomos ensinados há 40 anos a não tomar riscos. Só que o mundo não admite mais que a gente não tome riscos. E aí veio o marco legal das startups e falou assim, olha, não é bem assim, você pode correr alguns riscos, só que a gente não deu tempo ainda de ser absorvido pelos nossos gestores públicos, como que eles vão tomar esse risco. Claro que esse risco, ele é um risco compartilhado. As startups assumem riscos? Sim. A existência de uma startup é um risco, a partir do momento que ela está sozinha. O poder público assume riscos? Sim, ele assume riscos. Mas qual é a forma correta de abordagem quando vocês estão diante de um poder público que não sabe como tomar riscos? Primeiro, é a gente conseguir esclarecer que esses riscos são riscos legalmente autorizados a eles serem tomados, e eu tenho toda uma governança na forma de contrato para que isso seja seguro para o gestor e seja seguro também para a própria startup. Então, as compras públicas, elas não são nenhuma novidade. Elas já existiam no Brasil, inclusive anteriormente ao marco legal das startups. Mas por que eu trouxe isso para vocês? Porque, embora vocês com certeza vão ter esse sentimento que vocês estão diante de um gestor que não sabe nem o que é inovação, e isso é o comum, um dos tópicos mais importantes para a gente iniciar uma conversa e quebrar o gelo é falar assim, olha, pode ser uma coisa nova para você, mas já tem muita gente que faz isso e as contratações de inovação já são uma realidade há muito tempo no Brasil. E aí, o finalzinho do pitch de você coloca que os órgãos de fiscalização já estão usando inovação. Então, se você está no âmbito do executivo municipal ou até no âmbito mesmo do próprio judiciário, você pode falar assim, olha, eu tenho órgãos de fiscalização que já estão usando inovação e eles estão usando inovação para fiscalizar você melhor. Por que você não usa inovação para você entregar mais e você está menos sujeito a uma fiscalização e uma penalização depois? Então, eu trouxe para vocês alguns artigos aqui, que não basta a gente falar, né, gente? A gente tem que provar. O péssimo hábito dos advogados. Então, tem os artigos aí das principais ferramentas que a gente pode contratar em inovação, seja a inovação através do contrato público de solução inovadora, ou seja, a contratação por meio das modalidades tradicionais de licitação. Então, se a gente tivesse que trazer novamente para a nossa metáfora, essa lei, esse livro, né, são as regras do jogo, e eu tenho ali uma árvore de habilidades. O gestor público, ele precisa adquirir esses skills, e esses skills não estão à sua disposição. As startups têm esses skills, as startups têm essas habilidades. E aí ele vai ter que saber que tipo de ferramenta ele vai ter que utilizar para poder chegar naquele resultado. A boa notícia para o pessoal das startups é que quando você chega ao poder público, ou você toma conhecimento de uma publicação de um edital, ou você toma conhecimento de uma publicação para qualquer tipo de fomento, a ferramenta que foi utilizada para poder chegar nesse resultado, ela já está previamente definida. Então, você não precisa saber, você não precisa entender ou ensinar, ou não deveria ensinar para o poder público que ele tem essas ferramentas. Você precisa saber se o produto que você está oferecendo se encaixa melhor numa ferramenta A ou numa ferramenta B. E é aí que entra a importância de você pedir ajuda, de você ir atrás de consultores, que eles vão poder entender qual é a etapa de maturidade da sua solução e conseguir embalar ela dentro de um pacote que se encaixe certinho naquilo que você precisa. Então, a lei, ela não é o vilão.
muito embora a gente tenha vários tópicos que poderiam ser melhorados na lei, a lei não é um vilão, ela é um manual do jogo e a gente tem que aprender a jogar o jogo. E o marco legal das startups, ela destravou ali uma classe diferente de contratação. E como é uma classe diferente, os gestores públicos eles não estão muito habituados a utilizar essa classe diferente, eles não sabem quais são os benefícios da utilização dessa classe. Então, nos cabe, através de eventos como esse, através de interlocução com a universidade e com os outros tantos atores que atuam nessa hélice, a gente conseguir levar esse conhecimento dessa nova possibilidade para os gestores, para a gente conseguir fazer com que eles acessem essa skill e, a partir do acesso a essa skill, eles consigam ter mais êxito na entrega para o cidadão. Então, essa contratação tem várias alternativas. Às vezes, a gente vai se deparar com mais de uma possibilidade válida para o mesmo problema, é normal, e essa escolha ela tem que ser feita de uma maneira calculada pelo poder público, a partir do momento que eu havia explicado para vocês que ele tem que calcular bem os riscos que ele toma. E quando a gente fala de startup, para vocês conseguirem embalar realmente esse produto de vocês, para ele ser viável para o poder público, parece redundância, mas a gente tem que começar do começo. A gente precisa se focar em problemas. A gente não tem que se focar em soluções. Porque a gente precisa primeiro saber se aquele produto que nós temos é um produto que vai atender aquela dor. E vocês já têm muito mais experiência do que eu em construir esses pitches de negócio, de prospectar o mercado, de dar uma ideia das outras alternativas dos seus concorrentes e qual é a sua vantagem competitiva dentro da entrega dessa solução. Então, quando a gente define o problema, gente, é como se a gente estivesse focando dentro de um jogo na quest principal. Pode ser que a startup de vocês resolva muitos problemas, mas você precisa se focar. Qual é o foco? É atender aquele edital? Então, todo o resto é subquests, são sidequests, são coisas que você pode resolver depois. E quando a gente tem essa dor pública atendida, com certeza você deve ter achado um nicho onde é muito mais fácil escalonar a sua solução e atingir um público muito maior. É uma das grandes vantagens quando a gente fala de startup, é porque o poder público ele é muito homogêneo. Embora a gente tenha muitos municípios diferentes, muitos estados diferentes, e algumas realidades são realidades regionais, os problemas eles são patológicos, eles são crônicos, eles são repetitivos. Então, você tem uma possibilidade muito grande de você conseguir escalonar a sua solução e, a partir do escalonamento, você conseguir uma rentabilidade muito maior. Então, nessa parte de dor pública, a tecnologia ela é apenas um arsenal. Eu posso estar me servindo de inteligência artificial, eu posso estar me servindo de um software, eu posso estar me servindo de uma metodologia, mas o meu foco sempre tem que ser o problema que eu estou resolvendo. Porque quando eu resolvo o problema, quem contratar vocês não vai perguntar como que ele está sendo resolvido. O interesse da administração em se conectar com as startups é resolver o problema. A tecnologia que levou à resolução daquele problema, na maior parte dos editais, é problema da startup. É claro que a gente vai precisar, ao longo do caminho, dar conta de como nós resolveremos esse problema, estabelecer dentro dessa nossa jornada a forma e os passos que nós vamos dar até chegar naquela solução. Mas a beleza de uma solução inovadora é justamente que, no decorrer do caminho, nós reinventamos o caminho. Nós descobrimos, nós testamos, e para uma coisa que não está acabada, para algo que não é facilmente adquirido em cima de uma prateleira, muitas vezes vocês vão ter a necessidade de reformular as soluções. E está tudo bem. Principalmente no âmbito do contrato público de solução inovadora, a administração pública vai estar contratando de vocês um teste. E esses testes, eles podem dar certo e eles podem dar errado. Coisa diferente do que acontece nas contratações tradicionais. Não me é permitido errar numa contratação adicional, porque, afinal de contas, eu escolhi o que vai ser feito,
como vai ser feito e quanto no máximo vai custar. Eis a grande diferença em relação às contratações tradicionais e às contratações seguidas por inovação. Então, em que passos eu vou percorrer? Que tipo de métrica, que tipo de entrega parcial? Porque eu chamei a atenção para vocês em relação a isso. Uma das grandes dificuldades, quando a startup ela consegue romper essa bolha e realmente estabelecer um termo de cooperação, ou um contrato mesmo de CPSI com os órgãos públicos, ela conseguir, dentro daquela solução, estabelecer qual é o seu plano de trabalho. Que passos ela vai conseguir percorrer, porque o poder público ele precisa fazer o quê? Ele precisa fiscalizar, ele precisa acompanhar, ele precisa medir. E a gente tem várias formas diferentes de que essa medição aconteça. Existem estruturações de projetos de inovação que vocês vão ser pagos à medida em que o projeto avança. Então, eu tenho marcos de entrega. Então, eu preciso saber que microentregas eu vou fazendo até chegar no produto final. E, às vezes, você está tão absorto, você está tão afogado dentro daquela solução que você só está enxergando a linha de chegada. Você não está enxergando quais são os outros marcos que você vai ter que percorrer até você ter realmente aquela linha de chegada e o seu produto pronto para poder ser escalonado. Então, a solução da startup, ela é diferenciada em relação às minhas contratações tradicionais, principalmente pelo fato de que ela é uma solução que não existe no mercado. E, às vezes, existe um entendimento equivocado que essa solução única, ela precisa ser algo realmente disruptivo que nunca foi visto na face da Terra. E como eu havia iniciado a discussão com vocês aqui, muitas vezes nós temos formas diferentes de resolver o mesmo problema. Não quer dizer que a sua solução ela não é inovadora pelo fato de que já existem produtos no mercado que resolvem o mesmo problema, mas de jeitos diferentes. A sua inovação é o processo que você aplicou para chegar num resultado que pode ser chegado, muitas vezes, através de outras metodologias, mas do jeito que você concatenou, na metodologia que você aplicou, só tem você. Então, muitas vezes você pode pensar, ora, se eu vou tentar trazer uma solução para poder melhorar compras públicas, existem diversas plataformas que se propõem a resolver esse problema, mas cada uma atinge essa dor de uma maneira diferente e tem resultados diferentes, mesmo que ela parta desse mesmo pressuposto, desse mesmo problema. Então, a gente precisa, quando a gente começa a falar de startup, a gente precisa conhecer o mercado, a gente precisa explorar o mapa. E como que a gente faz isso sendo uma startup? A gente precisa fazer a pesquisa nas vitrines, a gente precisa conhecer os ecossistemas, justamente para a gente conseguir enxergar que tipo de solução e o que é um definidor, o que faz da minha solução de startup ser uma solução inovadora. Todo mundo que precisa ir para o mercado privado precisa conhecer os concorrentes. Então, a gente precisa olhar as vitrines, a gente precisa prospectar outras soluções. Então, quando a gente fala dessa exploração do mapa, né, a gente tem os hubs de inovação, a gente tem a própria universidade, a gente tem bootcamps que podem ser feitos, a gente tem outras vitrines, são vitrines gerais, e até mesmo a nossa observação num cenário internacional. Você pode verificar muitas vezes que dentro da América Latina, que dentro da Europa, o que vocês estão tentando incubar, o que vocês estão tentando desenvolver, é algo que já está sendo feito lá, mas de uma outra forma. E você consegue aprender, você consegue verificar em que tipo de escala de maturidade está essa solução e ver até que ponto você consegue aprender também com a experiência daquela outra startup que, de repente, tem uma solução parecida com a sua. Beleza, então, essa porta de entrada, que é verificar se eventualmente você vai concorrer por uma encomenda mercadológica, por um contrato público de solução inovadora, por um concurso de inovação, por um termo de cooperação, é algo que é muito mais fácil você conseguir
através de uma consultoria ou de uma consulta ao seu ecossistema de inovação, onde eles vão ter profissionais que têm um pouco mais de experiência no poder público e vão conseguir observar o seu produto e verificar se ele se encaixa melhor nessas caixinhas. Obrigado. Que eu falo bem pouquinho, gente. Então, o que acontece? Se a gente colocasse ainda dentro dessa metáfora que nós estamos fazendo aqui, o contrato público de solução inovadora, ele nada mais é do que um close beta. A gente está tentando fazer esse teste in vitro da nossa solução. E como é um closed beta, a gente sabe que esse jogo ele pode bombar, ele pode ser muito bem sucedido, ele pode ser melhorado, ele pode ser modificado, justamente porque nessa parte do CPSI a gente está fazendo um teste. E como eu trouxe para vocês, os testes eles podem dar errado. Tem uma observação muito engraçada, quando foi dentro do processo de criação, por exemplo, da lâmpada, né, você teve vários testes, centenas de testes que foram mal sucedidos, né? E aí o inventor foi questionado, falando assim, olha, você só está falhando, você não está chegando em canto nenhum. E o que ele respondeu foi muito curioso, que ele falou assim, eu não estou errando, eu estou aprendendo uma forma de não fazer. Então, o teste, ele pode propiciar para você uma forma a mais de não fazer e começar, a partir disso, refinar a sua entrega. Afinal de contas, a gente faz os testes justamente para isso. A encomenda tecnológica, por exemplo, foi a metodologia que foi utilizada para desenvolver, junto à Fiocruz, a vacina para o Covid. Então, é claro que a gente não vai utilizar a encomenda tecnológica para qualquer coisa. A gente vai precisar o quê? De investimentos muito maiores e uma estrutura de divisão de risco tecnológico muito mais complexa, né? Eu acredito que a forma mais custo-benefício da gente conseguir contratar as nossas startups é através do contrato público de solução inovadora. Então, esse beta teste que a gente está falando do CPSI, ele vai ser colocada regras, parâmetros, objetivos que vão ser trazidos pelo poder público e a gente vai ser esse jogador. A gente vai estar dentro desse emaranhado de regras e a gente vai tentar fazer com que a nossa solução ela se mostre pelo menos em evolução. Porque essa contratação do CPSI, uma das características que é muito interessante dela é a gente ter ela sendo feita em duas fases. A gente tem uma primeira fase, que é uma fase de teste, e aí depois realmente a gente tem um contrato, que aí a gente consegue acessar muito mais recursos. Só por curiosidade para vocês, quando a gente está falando de CPSI, a gente tem uma possibilidade de um investimento de até 1,6 milhão de reais em um contrato que pode durar aí 12 meses, prorrogável por mais 12 meses. Então, esse piloto que a gente vai apresentar, esse produto que mesmo que não esteja acabado, a gente vai precisar embrulhar, a gente vai precisar fazer um pitch de negócio, a gente vai precisar convencer o gestor público que a nossa solução é vantajosa, seja no âmbito de um edital mesmo, num procedimento que lembra muito licitação, mas não é muito licitação, é através do estabelecimento de um escopo enxuto, de critérios de avaliação claros, um ambiente de teste real. Então, por isso que eu trouxe para vocês anteriormente, sempre que a gente traz a nossa solução para um contexto que é um contexto de município, de problema próprio de uma secretaria, ou um problema próprio de um estado, a gente consegue contextualizar e trazer mais relevância para ajudar a gente a vender a ideia. Então, esse piloto, ele não é uma temporada completa. Lembrem-se, vou repetir algumas vezes com vocês. Muitas vezes, vocês que estão trabalhando com startup, vocês já estão sempre pensando no produto de vocês pronto e perfeito. Mas aí vocês incorrem em dois erros. O primeiro erro é você não conseguir enxergar os passos que você vai dar até esse produto ser perfeito, e o segundo é o próprio conceito de perfeição. Um produto ele vai estar sempre sendo adaptado, ele vai estar sempre sendo melhorado, ele nunca nasce, muito menos ele vai estar perfeito. Essa parte do piloto, ela vai ser também um marco muito importante que vai propiciar vocês a ir para outra fase, que é dar conta se vale a pena escalonar esse objeto ou não. E a partir da possibilidade do escalonamento,
é quando você realmente vai ter a possibilidade de você ter uma injeção maior de recursos. Então, o resumo que eu posso trazer para vocês, já encaminhando para os nossos minutinhos finais, é que a gente tem que focar no problema, e eu trouxe essas palavrinhas aí em vermelho para vocês, justamente para a gente se focar mais ou menos num nível ali de análise de projeto, porque vocês que estão envolvidos diretamente nessa gestação, que é a inovação, às vezes a gente só pensa no futuro e a gente não pensa que esse objetivo, ele tem muitas etapas, ele tem micro-vitórias até a gente conseguir realmente se tornar um unicórnio, se a gente consegue realmente conseguir essa independência e escalonamento da startup. O primeiro é focar em qual é o problema e como que vai resolver. Se você conseguir no seu pitch de negócio falar qual é o problema e como que você vai resolver, você já tem mais de 50% da questão resolvida. Depois, é uma questão de que etapas eu vou ter que vencer até chegar nessa solução, para só depois a gente pensar em como que a gente vai ser contratado. Não adianta a gente ter, e existem, inúmeros editais abertos de contratação pública de solução inovadora, inúmeros contratos de encomenda tecnológica, de fomento, de concursos de inovação, se você não sabe o que você vai resolver, como você vai resolver e que etapas você vai ter que seguir. Então, só se preocupem com esse juridiquês depois que vocês fizerem as duas linhas anteriores. Então, já encaminhando para o finalmente mesmo, gente, eu entendo que nesse conceito de gamificação que eu trouxe para vocês, se a gente tivesse que fazer uma metáfora, seria falar que a partir do momento que o poder público ele conseguiu abrir essa opção de falar com o mercado, ele conseguiu de verdade abrir o co-op. Ele conseguiu realmente trazer aquela solução que é do privado, que é do mercado, uma solução que foi posta para ser eficiente, que foi posta para poder realmente resolver um problema, que ele possa conseguir usufruir dessa solução, claro, fazendo um investimento que seja um investimento proporcional. Afinal de contas, já faz muito tempo, isso nunca foi uma verdade, mas já faz muito tempo que a gente, dentro da administração pública, está tentando quebrar esse paradigma de que a administração pública ela ocupa uma posição antagônica em relação ao particular. Existe, por parte da iniciativa privada, uma incansável luta para poder entender e os gestores compreenderem que o lucro ele não é abominável, que o lucro ele é desejável, só que a administração pública ela dá lucros a partir do momento que ela entrega. As empresas dão lucro a partir do momento que elas apresentam soluções que são viáveis, são escalonáveis e trazem um benefício. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e eu espero que vocês sejam muito bem-sucedidos em trazer soluções. Nós, do Poder Público, precisamos muito delas. Muito obrigado.